Bom, a segunda tese diz assim: a humanização do psiquismo identifica-se com a superação das funções psíquicas elementares em direção às funções psíquicas superiores. Bom, na primeira tese a gente viu a importância da escola na humanização. Agora, a segunda tese vai explicar o que é esse processo de humanização. E ele vai dizer assim que a humanização do psiquismo, ou seja, um psiquismo especificamente humano, é aquele que saltou qualitativamente das suas formas elementares, estímulo-resposta, às formas superiores, às formas mediadas de comportamento. É por isso que o ser humano, ao se apropriar da cultura, ao se apropriar dos conteúdos sistematizados, ele vai também tendo uma nova organização psíquica. Por isso que, ao me apropriar da cultura e também praticar, ter o meu comportamento a partir dessa cultura, as funções psicológicas, biológicas, elementares, elas vão dar um salto qualitativo. Elas se transformam em funções superiores. Agora veja, não existe de um lado uma coluna de funções psicológicas elementares e, por outro lado, um conjunto de funções psicológicas superiores. São as mesmas funções: sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, imaginação, emoção, sentimento, são as mesmas. No entanto, ao nascer, o ser humano, tal como os demais animais, tem essas funções, mas só de forma biológica, instintiva, elementar. Por isso que se chama funções psíquicas elementares. No entanto, ao me apropriar da cultura, essas mesmas funções biológicas, elas vão se transformando em funções superiores. Por que funções superiores? Porque elas agora serão mediadas pela cultura. Então é o biológico mediado culturalmente. As funções elementares se transformam em funções superiores. E quais são as características importantes de uma função superior? Eu quero aqui destacar 2 pontos. Uma função superior é aquela que é mediada pela cultura, e uma função superior é aquela que nos dá, portanto, capacidade de dominar o próprio comportamento. Então veja, existe o pensamento biológico, tal como os demais animais. O seu cachorrinho, quando brinca com a bolinha, ele também está pensando. Assim como o bebê, quando ele está manipulando algum objeto. Mas a partir do momento que esse bebê, não o cachorro, mas o bebê, começa a se apropriar da cultura letrada, começa a falar, começa a se apropriar de conhecimentos culturais, esse pensamento não é mais tal como o do animal, dos demais animais. Esse pensamento agora, ele é um pensamento semântico, humano. Pensamento e linguagem se unem ali, ele começa a pensar palavras e também discorrer, falar o que está no seu pensamento, etc. Veja que a mesma forma biológica lá, ela continua, só que ela salta qualitativamente, ela se transforma numa função especificamente humana. Por isso que a humanização do psiquismo significa que as funções psíquicas não são mais ou apenas biológicas, mas elas são funções biológicas condicionadas culturalmente, mediadas pela cultura. Isso provoca em nós, como eu falei, por ser mediada, provoca em nós o domínio do comportamento, o domínio da memória, o domínio do pensamento, o domínio das emoções, o domínio da atenção. Veja que o dominar a atenção não vem de fábrica. O domínio da atenção é a atenção nas suas formas superiores, não elementares. As formas elementares, a criança não domina a atenção. Mas ao se apropriar da cultura, essa função biológica vai ser mediada culturalmente a ponto da pessoa criar motivos para prestar atenção, da pessoa criar motivos para memorizar, motivos para raciocinar, motivos para estudar e assim por diante. Então, isso é o que difere
um psiquismo animal, que é constituído por funções psíquicas elementares, e o psiquismo humano, que é constituído por funções psicológicas superiores, ou seja, funções mediadas pela cultura e que nos dá a capacidade de dominar o próprio comportamento.